Vamos lá. A gente vai continuar lendo, né? São 4 encontros desse livro, 20 teses sobre o ser cristão do Hans Küng. Ele explicando essa obra dele magistral, muito comentada na década de 1970, foi muito badalada essa obra, muito, muito aqui, na América Latina, nos Estados Unidos, na França, a Alemanha, então nem se fala. Ele deu entrevista em tudo que é lugar no mundo, porque ela causou assim, um certo impacto. E aí vieram muitas críticas, obviamente, né? Como é que ele caracteriza o exercício da fé cristã, como que a gente pode ser identificado como cristão a partir de uma leitura que ela é muito atual e com uma linguagem muito atual. E ele faz questão de dizer isso. Inclusive, numa das entrevistas dele, ele diz, olha, o que me interessa é falar uma linguagem que as pessoas entendam, porque era assim que Jesus falava. Ele pegava parábolas, que é a coisa mais faz fácil compreensão, mas também extremamente desafiadora, né? Falar em parábolas é uma fala que não é tão não é simplória, mas ela é simples, porque a gente entende. Como que a gente vai dar conta da parábola é uma coisa, mas que as pessoas entendem as palavras que estão sendo ditas, as pessoas entendem. Então, ele fala isso. Olha, Jesus falava em parábolas. Jesus falava, às vezes, em ditados. Jesus criou uma oração que era para todo mundo orar, de mesclas. Não sei se vocês sabem, né? A oração do Pai Nosso ela é feita de mesclas, de orações populares. Jesus faz ele faz umas quase que um hibridismo. Ele vai pegando e coloca elementos novos e articula pedaços de orações populares. Alguns autores dizem que, inclusive, mencionam parte da oração do Pai Nosso em textos do século I a.C. Então, Jesus sabia falar, sabia se orientar pelo povo que o escutava. Ele tinha essa preocupação. Então, o Hans Küng diz, olha, eu vou falar numa linguagem que as pessoas entendam, não é uma linguagem elitizada de acadêmicos, porém com dados de pesquisa, porque ele é um acadêmico, ele viveu a vida inteira pesquisando e lecionando, sobretudo na Alemanha. Então, ele é um autor muito estudioso, né? Então, ele fala, olha, eu vou falar com essa linguagem. Aí deu problema. Tanto a ala da esquerda quanto a da direita, as duas alas tiveram problema com ele. E aí ele faz esse livrinho bem pequenininho, numa linguagem muito mais simples, para dizer, olha, eu vou tentar me explicar, talvez vocês não tenham entendido muito bem. O outro livro é um tijolo. Ele está embaixo de mim aqui, né? Eu vi que ele está bem embaixo de mim. É um tijolo, assim, enorme. Vou me explicar, tá? E aí ele se explica. Cara, e é claro que ele complica mais ainda, né? Porque as pessoas... Porque tem clero, porque tem devoção, porque nós somos reféns de muitos discursos. É isso. E ele nem se liga. Depois ele vai ser obrigado ele vai ser obrigado a se silenciar. O João Paulo II vai silenciá-lo. Ele morreu agora, tem 1 ano, se eu não me engano. Sabe? E o Papa Francisco estava abrindo as portas para ele retornar ao ofício de padre, porque ele já tinha saído das faculdades católicas, já estava dando aula em um centro ecumênico de pesquisa. Ele já estava totalmente assim alijado dentro do catolicismo, sabe? A ONU gostava muito dele, as igrejas da América Latina da Teologia da Libertação gostavam dele, mas ele era uma persona não grata, assim, na maior parte dos círculos oficiais da Igreja Católica e tal. Então, é muito legal ver isso. Ele é um autor muito marginalizado, extremamente inteligente. Eu me lembro que quando eu conheci a ICI, foi em 2003, eu acho. Foi 2003. Eu tinha acabado de ler um livro dele chamado A Igreja Católica. É uma coleção internacional de temas assim, temas importantes. Tem um dos exemplares dessa coleção a Reforma Protestante. Eu tenho também. Aí tem temas ligados à psicologia, temas ligados à religião, sabe? São vários temas assim. Eles só chamaram gente fera. Se não me falha a memória, é uma coleção inglesa. E ela foi traduzida para o português no Brasil. E o título, A Igreja Católica, ele que faz. Olha, é espetacular. Ele escreve com uma beleza, com uma tranquilidade, com uma sabedoria. Ele articula
articula os dados históricos com uma maestria, sabe? Parece que você está lendo um bom jornalista, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um grande intelectual. Então, ele está ajudando você a pensar questões, a problematizar a história da igreja católica. É muito bonito, sabe? Muito bonito o livro. Então, esse é um autor realmente assim, interessante para a nossa espiritualidade. E o que a gente viu que ele faz até agora é tentar mostrar em várias teses, são 20. As teses que nós lemos da vez passada, talvez elas chegam a uma espécie de ápice quando ele diz assim: Jesus, ele é tanto problemático para a direita quanto para a esquerda. Muito problemático. Ele foi problemático para os ascetas do seu tempo, que viviam na comunidade de Qumran, por exemplo, os essênios. Ele foi muito problemático para os revolucionários judeus, que eram os zelotas. Um dos zelotas era o Judas, né, que andava. E Pedro, tudo indica que também fosse um sicário ou um zelota, ele andava com uma sícara, uma arma zelota. Ele cortou a orelha de Malco. Isso era uma arma de um movimento revolucionário, né, judaico, sabe? Jesus não era aquilo. Jesus ele não queria uma revolução moral. Quem queria isso eram os fariseus. Jesus teve problema com os fariseus. Jesus teve problema com a liturgia do seu tempo. Os liturgos, portanto, o sacerdócio oficial no templo de Jerusalém, aliás, foram eles que fizeram de tudo para crucificá-lo, e a gente vai comemorar agora, né, essa data. Eles é que inventam um complô. Então, o Hans King diz, Jesus não era um camarada de direita, de esquerda, Jesus era um provocador. Ele mexia em vários vesperos, sabe? Ele metia a mão ali. E a gente lê pouco Jesus assim. O Leonardo Boff é amigo dele, era amigo dele, né, do Hans King. O Leonardo Boff escreve esse livro que para mim é um clássico chamado Jesus Cristo Libertador. É um clássico, é um livro lindo, 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 numa realidade mais sul-americana, sabe? Mas ele também ele cita autores da Europa direto, inclusive o Hans King, ele cita essa obra do Hans King. E o Leonardo Boff diz o seguinte: como a morte se aproximou de Jesus? Jesus estava assim, de bobeira, e vão me matar? Leonardo Boff diz assim, não, ele confirma o que diz o Hans King. Toda a vida de Jesus foi uma provocação ao seu tempo, diz o Leonardo Boff. E aí ele faz questão de botar um hífen, provocar. Por que provocar? Por que ele bota um hífen? Ele está interpretando Hans King, e ele diz o seguinte, provocar é chamar para fora. Então, ele diz que, diante de Jesus, os grupos judaicos do seu tempo são obrigados a se expor, a dar a cara, a mostrar o que veio, sabe? Em outras palavras, todo mundo mostrou a sua pequenez. É isso. Porque, no fundo, Jesus não foi defendido por nenhum grupo hegemônico do seu tempo. Nenhum. Ninguém defendeu Jesus, ninguém. Nem os discípulos, sobretudo os apóstolos. As únicas pessoas que estiveram com Jesus, mas não tiveram voz para defendê-lo, foram as mulheres. Só, não tem mais ninguém. Não tem discípulo amado. Quer uma construção do Evangelho de João? Não, são mulheres, só mulheres. Entende? Então, Leonardo Boff diz que toda a vida dele foi uma provocação, toda a vida dele. Então, não tem essa de Jesus ser zelota, esquerda da época, ou a direita, os sacerdotes do templo, Anás e Caifás, todo mundo. O zelota que o seguia o traiu. Anás e Caifás, sabe, o entregaram. Coordenaram os 72 notáveis do Sinédrio, entende? Entenderam? Ou seja, quem era Jesus? Essa vai ser a pergunta. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque pro Hans King, cristão ou cristã é somente a vida que exerce o modo de vida vivido por Jesus. É só isso. É só isso. É só isso.
E ele vai dizer, esse Jesus é histórico, é aquele ser humano que morreu assassinado, é ele, a gente está falando dele. Não está falando de mais nada, não. A gente não está falando de adesão a uma doutrina, a gente está falando de adesão a um projeto de vida. Aqui no Brasil, o Dom Paulo Evaristo Arnes publicou um texto na década de 1990, finalzinho, muito legal o texto. Era um livro com vários textos de várias pessoas significativas da fé cristã no Brasil. Acho até que o Rubem Alves escreveu um texto lá. E o Dom Paulo Evaristo Arnes dizia, o texto era só sobre isso. Jesus nunca pregou a ortodoxia, pregou a ortopraxia. Pregou uma prática de retidão e não uma doutrina correta. Entendeu? Há uma diferença. Não sei se deu para a gente pescar. A ortopraxia. Um modo de ser reto que não tem nada a ver com moral. Entende? E a gente vai ver isso hoje, porque ele vai criticar a moral. Não tem nada a ver com a moral, com a prescrição das normas morais. Entende? Então, quando ele diz isso, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele está concordando com Hans King. Hans King está dizendo assim, como é que a gente reconhece um cristão? Pelo modo como ele vive, é só isso. É só isso, não tem mais nada. É pelo gesto, é pela atuação. O pensamento dessa pessoa está ligado à sua atuação. Em outras palavras, o critério de verdade da fé cristã não está no discurso solto. O discurso não é absoluto. O discurso está afincado na maneira como a gente vive, é só. Então, relativizar o discurso pelo modo como se vive é a tarefa do Hans King, entendeu? Hans King está interessado nisso, só nisso. E aí o que ele vai falar é, vamos pesquisar esse modo de vida de Jesus de Nazaré? Porque aí a gente vai ter critérios diferentes. A gente não vai falar assim, pessoal, o cara fez a profissão de fé dele, logo ele foi batizado, logo. Você se lembra do Sermão do Monte? Jesus diz, Jesus, ele tem uma bem-aventurança, que ele vai dizer que nós somos filhos de Deus. Que tem a ver com a produção da paz. Ele não fala batismo. Em nenhum texto dos evangelhos, Jesus diz que para ser cristão tem que ser batizado. Em nenhum texto. Esse ritual eclesiástico de iniciação, ele tem a ver com uma institucionalidade específica. Essa era uma prática que foi corrente nos judeus e judias dessa ordem de monástica que era os essênios. Batismo já fazia parte deles. Aparece nos evangelhos por causa de João Batista, que vivia exatamente na proximidade da comunidade de Qumran, ou na comunidade essênia, melhor dizendo. Tanto que o lugar onde ele vive está entre o deserto e a cidade, onde viviam os essênios. E em Jesus, ele fala que o batismo é do Espírito. Ele é batizado, mas ele não coloca isso como pré-requisito. E quando os apóstolos, vocês se lembram disso? Os apóstolos estão lá, chegam para ele, os discípulos, aliás, não são os apóstolos todos, só não, os discípulos em geral, chegam para ele e falam assim, olha só, Jesus, tem um cara aí que está curando em teu nome, que está abençoando em teu nome. Nós o repreendemos. Esse cara sequer seguia ele. Ele fala assim, cara, quem não é contra nós é por nós. Para de palhaçada. Entendeu? É isso, cara. Vocês já imaginaram isso com seriedade? Quem não é contra nós é por nós, cara. Significa, meu amigo, não adianta fazer parte do meu clube para ter a ver comigo. Pode ter a ver comigo, não tem nada a ver com o meu clube. Vocês são um clubinho. Não tem nada a ver com isso não, cara. Entende? Quando o Gandhi, eu falei essa história para vocês, o Gandhi morreu, na Alemanha apareceu um teólogo alemão, um teólogo protestante, perdão, que dizia o seguinte, ele escreveu um texto,
o maior teólogo, o maior cristão de hoje é um hindu. Ele está certo. E Gandhi dizia para um padre anglicano que o visitava na cadeia, lá na África do Sul, e depois, quando ele vai para a Índia, esse cara o visita na Índia. Ele disse para o padre: eu quero o vosso Cristo, mas jamais o cristianismo. Entenderam? Entende o que eu estou falando? Isso significa o seguinte, que há dois âmbitos que a gente pode falar do exercício da fé cristã. Um âmbito é discursivo e doutrinário. E é isso que a nossa tradição fez. É isso que a gente fez. A gente sai na porrada é por doutrina. A gente sai na porrada por quem tem as palavras mais corretas. Vocês sabem a divisão entre a igreja ocidental e oriental? Vocês sabem dessa divisão? No século XI, 1054? O que a gente chama de catolicismo ortodoxo e catolicismo romano. Vocês sabem dessa divisão? Século XI é muito louco. Porque tem os problemas políticos, tem vários, mas o problema teológico chama-se filioque. Pode pesquisar. Filioque. Filioque é uma expressão que se usa em latim para falar pelo filho. Pelo filho. Aí você vai falar, pelo filho? Peraí, Alexandre. O que é pelo filho? Significa o seguinte, no conceito, é um conceito, tá? A doutrina da Santíssima Trindade, que é do século III, não é da Bíblia. Tem uma doutrina. Você tem Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas são Deus. Então, elas têm a mesma natureza. Então, como é que se caracteriza a doutrina da Santíssima Trindade? Diz assim, uma natureza em 3 pessoas. Só que a primazia, ela está na figura do Pai. Mas é uma primazia lógica, não é cronológica. Então, se diz o seguinte, os 3, eles são Deus, então eles são eternos. Porque nessa compreensão, Deus é eterno. Mas tudo bem, mas houve uma derivação, mesmo que não seja temporal, uma derivação eterna. Olha, eu estou caracterizando para vocês a doutrina da Santíssima Trindade. Isso que eu estou falando é teologia no sentido mais puro. Chama-se processão das pessoas trinitárias. O Pai, ao pensar a si próprio, a pensar, relaciona-se com seu pensamento. O pensamento do Pai é o Filho, o Verbo de Deus, segunda pessoa da Trindade. O amor entre o Pai e o Verbo é o Espírito Santo. Então, o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede como? Do Pai pelo Filho ou só do Pai? Essa foi a briga, gente. Agora acabei de falar isso. O que eu tô falando é sério, cara. As pessoas se dividiram, cara. Eu tenho vontade de rir quando eu vejo padres ortodoxos, católicos, pastores discutindo essas merdas. Eu tenho vontade de rir. Falo, isso é sério mesmo? Já pensou Jesus discutindo essa babaquice? Já pensou Jesus falando, não vou mais falar com você, porque foi pelo Filho, e não só direto do Pai. Olha a doutrina, gente. Então, existe um nível da gente analisar o ser cristão que é no nível discursivo doutrinário. E existe um outro nível que é o nível existencial e prático, ou seja, é o âmbito vivencial, experiencial. Esse cara está dizendo para a gente, se você lê os evangelhos, Jesus nunca discutiu uma doutrina, gente. E quando ele cita uma doutrina, é para desconstruir as interpretações que excluem pessoas. Ou seja, saber a doutrina na vida de Jesus não é para defendê-la, é às vezes para usar contra o intérprete. Entendem? Entende? Por isso que ele está falando ser cristão, não é uma identidade fixa, que eu me asseguro dela, porque eu professei a minha fé numa doutrina. Entende? Outro dia eu estava num debate, outro dia não, há muitos anos eu estava num debate da Rádio Globo, era Dia dos Mortos. Antigamente eu gostava de estudar esse negócio de morte. Depois de um tempo a gente enjoa, né?
Eu mal sei viver, né? Vou ficar falando dessas coisas. Aí, mas eu lia e sabia falar, né? Que a gente aprende essas manias. O pastor é uma raça muito 171, porque a gente aprende um jeitinho de falar legal, né? Então eu sabia falar em rádio. Antigamente eu participava de debate toda hora. Então eu sabia, participava na Rádio Bandeirantes, rádio não sei das quantas, rádio metropolitana, sei lá, como é que é? Essa melodia, boas novas, eu sei, umas 10 rádios eu participava de programa. Aí eu fui lá na Rádio Globo gravar o programa e tinha um padre, eu não vou falar o nome, é um padre conhecido no meio católico. E ele gostou de mim. Eu achei ele legal, mas muito formal, muito formal. Mas eu achei ele legal. Eu não preciso saber o que a pessoa pensa para querer estar com ela. Né? Eu achei, cara, sentei do lado dele, ficamos batendo um papo, ele me mostrando lá que ele tinha uma Bíblia online, uma tradução de não sei aonde. Aí eu lá, achando aquilo sem sentido nenhum, mas achei legal conversar com ele. Participou um monge budista e um judeu. Só que eles eram de outros estados, eles participaram pelo telefone. E o judeu, ele falou na reencarnação. E o monge foi genial. Eu acho que ele é de Santa Catarina, era de algum lugar do sul, mas foi genial. Ele falou o seguinte: que o que importa para a tradição dele budista é ajudar os outros a lidarem com a impermanência da vida. E quando ele tem um caso de uma pessoa cristã que está tendo dificuldade de lidar com a própria morte ou com a morte de alguém, ele faz questão de usar os símbolos cristãos para estimular a pessoa a enfrentar a mortalidade. Eu achei isso tão bonito que ele falou: não importa para mim se a pessoa é budista, importa que ela saiba lidar com a mortalidade. Mortalidade do pai, da mãe, de quem ama, sabe? Sabe? Lidar com a mortalidade, é isso. E aí, foi tão bonito. E o judeu disse depois: não, tem a reencarnação e tal, mas também não falou, querendo dizer que ele tem a verdade. Ele falou que faz parte da crença dele. Aí deu um intervalo, quem coordenava o debate era a Marlene Matos. E tinha uma antiga atriz da Globo que era âncora. Então, ela era diretora e a âncora era uma mulher conhecida, famosa. No intervalo, essa mulher da Globo lá, que era famosa, perguntou para o padre: padre, é isso mesmo? Aí o padre falou: não, não é não. Ela falou assim: como assim? Ele falou assim: gente, aí ele disse: isso aí não é bem judeu, não. Isso aí não é bem judeu. Entendeu? A desautorização do outro como judeu. Entendeu? Eu autorizo ou não você a ser budista, a ser cristã, ou eu digo que você é um ateu de fato. Quem é essa autoridade, sabe? Aí, quando começou o debate, depois do intervalo, ele abriu o Catecismo Católico. O Catecismo é um livrinho grosso, é uma síntese teológica, eu tenho ele aqui, extremamente bem elaborado, sabe? Com rigor técnico, terminológico. Ele abriu para dizer qual era a verdade. E disse que, apesar dele respeitar a posição daquele judeu, não faz parte do judaísmo essa tal de reencarnação. Cara, o judaísmo é muito plural. Entende? E ele, a partir do catecismo católico, ele disse: não é judaísmo verdadeiro. Entende o que eu quero dizer? Entende? Então, o Hans Küng está levantando um problema. Como que a gente identifica alguém como judeu, judia, cristão, cristã? Como? No caso de ser cristão, não está falando de uma natureza, de uma essência, de uma doutrina. Não está falando. Porque a palavra cristão ou cristã deriva da vida de alguém que nunca se ocupou com essa merda. Como diz o Fernando Pessoa muito bem, não me consta que Jesus tenha escrito livros e tenha tido bibliotecas. Entenderam? É uma coisa muito básica, gente. É o beabá do beabá que a gente se esqueceu. A gente está falando
de um camponês marginal do século I no Oriente Médio. A gente está falando desse cara, que sabia ler, o que não era, e não era pouca coisa, era raro no seu tempo, que sabia as escrituras, que sabia a teologia do seu tempo, ele sabia, ele operava, mas ele jamais se ocupou em promulgar alguma nova doutrina. E jamais, quando citou alguma doutrina, ele fez para identificar alguém como herege ou como ortodoxo, como verdadeiro ou como falso. Porque quando ele operava, ele desconstruía essa pretensão fundamentalista, fanática, sabe, arrogante, violenta, de eu dizer, não, o Eurico não é cristão. Por quê? Porque ele não acredita assim. Então, o que o Hans King vai recuperar, que é muito importante, é fé. Fé tem a ver com modo de vida e não com doutrina sobre a vida. Fé tem a ver com o verbo viver e não com o conjunto dos nossos ditos. É isso que ele está querendo recuperar. Como disse Kierkegaard, um filósofo e também teólogo cristão dinamarquês do século XIX, ele diz: é preciso levar a vida para o conceito para que saibamos que um conceito nasceu da vida. O que está fazendo Hans King? Ele está pegando todas essas doutrinas e está dizendo onde que nasceu? Qual é o lastro da vida em que nasceu a discussão sobre a Santíssima Trindade, que em 1054 dividiu ortodoxos e católicos? Onde isso nasceu, gente? Jesus estava cagando para essa merda. Jesus nunca se ocupou com uma doutrina sobre a vida após a morte. Como é que eu posso chegar e dizer assim, a Miriam, a Lenita da ICI, vou falar alguém da ICI, que eu conheci bem, fui à casa e tal. Por que ele estava em reencarnação? Qual o problema? A Lenita é menos do que alguém? A Lenita é menos? Não, me desculpa, assim. Porra, uma mulher, cara, eu sempre achei ela espetacular. Filha do pai que ela teve, sabe? O Benjamin, extremamente ortodoxo, apesar de muito inteligente. Tá? Vamos lembrar isso. E vamos lembrar como que ele atuou no interior da ditadura. Eu estou falando da Lenita. Eu vou chegar para ela e falar, não, então ela não é cristã? Entendeu? Porque ela acredita em reencarnação. Aliás, ela não só acredita em reencarnação, não, ela se comunica com o espírito. Ah, então ela não é, né? Entendeu? Entendeu? Como assim, cara? É isso que esse cara tá mostrando pra gente. E aí, quando ele faz isso, obviamente, que não vai somente aparecer uma nova maneira da gente pensar o exercício da fé e, portanto, da espiritualidade, mas uma nova maneira da gente pensar a fonte inspiradora da nossa espiritualidade. A figura, o modo de vida de Jesus de Nazaré. Se fosse no budismo, seria a mesma coisa. Olhar o Buda Shakyamuni e não as doutrinas budistas sobre ele. Entende? É isso que ele está querendo fazer. Vamos para esse lugar. E nesse lugar, quem é esse tal de Jesus? Como ele foi? Como ele viveu? Qual o sentido que articulava o seu caminho? Entenderam? Se a gente fizer esse exercício, a nossa maneira de identificar a espiritualidade inspirada em Jesus de Nazaré não vai ser mais no âmbito discursivo, conceitual, doutrinário, sabe? Cognitivo. Entendeu? Pegaram o problema? Então, isso foi o que a gente viu. Tá? Eu estou falando, eu estou tentando resumir, né? Agora, esse camarada diz assim, Hans King diz assim, vamos então colocar mais coisa. Esse camarada viveu e falou, e curou, e sofreu, e amou. Essa pluralidade que é Jesus de Nazaré, ele é uma multiplicidade. Ele não é uma coisa única, ele é alguém múltiplo. Qual foi o teor da mensagem que acompanhava a sua prática? Acompanhava. Entendeu? Não era o sentido último da sua vida. O sentido último da sua vida era uma mensagem encarnada na prática.
Aí ele diz, o que todos os teólogos e teólogas dizem desde o século XIX. Jesus pregava o reino de Deus. Mas o que significa o negócio de reino de Deus? Aí ele diz, não é uma lei, não é o próprio Jesus, tipo, ele se pregou, essa vaidade, né? Ele é foda, ele é melhor que Buda, que Shiva, que não sei quem, que Oxalá. Ele diz, não é ele mesmo. Não é ele mesmo. Isso é muito importante. Cristianismo não é cristolatria. Tornar-se cristão, ou seja, a espiritualidade cristã, não é ter Jesus como um ídolo. Entende? É isso que ele vai falar aqui. Não pregou a si mesmo, mas o reino, mas o que é o reino? Ele diz, é a identidade. Olha que coisa espetacular, cara. Entre o que a gente fala, vontade de Deus e o bem do ser humano. O que é reino de Deus? O que é Deus reinando? É o ser humano exercendo o seu bem. Vamos traduzir isso, tá bom? Vamos traduzir isso. Ele vai desconstruir todos esse nosso imaginário do que é a noção de reino de Deus, a vida após a morte, o céu, não sei mais o quê. Ele vai pegar os personagens da época de Jesus e vai falar, Jesus desconstruiu tudo isso, tudo isso. Eu vou ler para alguns para vocês, só para vocês entenderem. Ó, os hierarcas de Jerusalém pregavam que, ao criar o mundo, Deus reinava para sempre. Ele diz, isso não é o reino de Deus Jesus. Entendeu? Por que não era o de Jesus? Porque a noção de reino dos hierarcas do tempo de Jesus legitimava a monarquia política do seu tempo. Reino de Deus não legitima formas de governo entre os seres humanos. Questiona a legitimidade das formas de governo. Em outras palavras, o reino de Deus questiona a legitimidade das monarquias humanas. Segundo, não é teocracia, não é política religiosa, não é revolução religiosa dos zelotas, o grupo extremista de esquerda do judaísmo da época de Jesus. Não é instaurado pela violência, mas é a presença divina para além de qualquer prática de violência. Não é juízo de vingança. Desculpa, eu estava nem sei até pouco tempo, desculpa, tá? O que eu vou falar aqui é uma maldade também. É só uma maldade, só um pouquinho. Não tem Deus vingativo. É isso que ele vai falar aqui. Eu vou ler para vocês. Não é juízo de Deus vingativo. Está aqui, eu estou lendo para vocês. Em favor de uma elite de perfeitos. No entendimento dos monges da comunidade dos essênios. Reino para Jesus é mensagem de gratuidade que liberta pessoas perdidas e miseráveis e não acentua privilégio de pessoas eleitas. E para concluir, não é um reino a ser criado de acordo com uma lei religiosa. Não é um reino a ser criado a partir de uma lei moral, segundo a concepção dos fariseus, os moralistas. Mas o reino é a criação livre de uma experiência de amor. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele que está falando isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, se pensar o reino para além do modo como se compreendia na época, ele citou 4 modos, tá? Ele está dizendo, Jesus, com a expressão reino de Deus, o reino dos céus, está revelando aquilo que nos faz plenamente humanos. Onde não há plenitude humana, não há reino divino. Onde há reino divino, tem que haver plenitude humana. Não há plenitude humana no legalismo, não há plenitude humana na compreensão de um Deus vingativo. Não há. Mas a Bíblia fala, mas Jesus não falou. É isso que a gente tem que falar. E desculpa, eu não sigo a Bíblia. Eu digo isso com muita sinceridade. Eu não sigo a Bíblia.
A gente segue modo de ser do Nazareno. E por isso a gente lê a Bíblia. Lutero dizia uma coisa bem óbvia. A palavra de Deus é a vida de Jesus. Encontrar a palavra de Deus na Bíblia é o que há de próprio na nossa fé. Mas analisar a Bíblia sem encontrar a palavra não é próprio da nossa fé. E ele diz, há muitos textos na Bíblia que nada tem a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vida de Jesus de Nazaré, é isso, cara. Então não vem falar para mim, o salmo tal diz que Deus é isso. E o problema é dele. A Paulo também falou, o problema também foi dele. Tiago também, entendeu? Uma leitura crítica, ela tem a ver. Isso que a gente está lendo e dizendo potencializa um modo de ser jesuânico. É isso que esse autor está nos fazendo, sabe? Ver. Hoje eu estou dando um curso sobre Rubem Alves para o pessoal. E dei um vídeo hoje do Rubem Alves falando sobre Deus. Ele está falando para três repórteres. É bem legal. O Rubem Alves, assim, já está entrando no momento final da vida, mas ainda está muito lúcido, sabe? É muito bonito ele falando. E ele chega e diz assim, quando eu entrei no seminário, eu já tinha 19 anos. Me lembro até hoje o dia em que a minha fé parece que tinha ido embora. E aí ele disse, quando mostraram para mim que a Bíblia não era o que eu achava que era a palavra de Deus, alguma coisa que caiu do céu, como se fosse uma receita para a minha vida. A Bíblia foi construída depois de muitos concílios e muitas lutas. E quando a minha fé caiu, foi aí que eu comecei a ter fé. Cara, e ele diz, olha que coisa linda, porque a fé não é para quem busca certeza, é para quem aposta na vida mesmo através das dúvidas. Olha que coisa linda, cara. Entendeu? A gente está falando de um camarada tal de Jesus de Nazaré que aparece dentro de um livro que tem muita coisa que não tem nada a ver com a maneira como ele viveu. Tenta aplicar Levítico na sua vida. Ipsis literis, vai lá. Tenta aplicar Deuteronômio. Em outras palavras, quem se inspira em Jesus de Nazaré tem um olhar muito crítico para as Sagradas Escrituras. Porque Jesus, ele negou que a mensagem central dele se identificasse com as compreensões usuais do seu tempo. Ele negou a monarquia, ele negou a moralidade que orientava a fé farisaica, ele negou a literalidade dos textos religiosos, ele negou uma fé que se baseia somente em liturgias, ele negou uma divindade vingativa, ele negou. Entenderam? Entenderam? É isso que ele está querendo dizer. Mas ele vai concluir para dizer o seguinte, mas esse tal de reino, ele é simultaneamente presente e futuro. O que significa simultaneamente presente e futuro? Significa o seguinte, ele me abre para o futuro sem negar o presente e me abre o futuro a partir de um compromisso com o presente. Ele me vincula ao presente, aberto ao futuro, e me abre ao futuro comprometido com o presente. Ou seja, o que está dizendo Hans King? Ele está dizendo uma coisa muito óbvia. A mensagem de Jesus de Nazaré está ligada a compromisso com a totalidade temporal desta vida. O nosso presente a partir do futuro e o futuro a partir de um engajamento com o presente. Espiritualidade é envolvimento com a vida, não é fuga. Reino de Deus é compromisso com a vida e não com pós-vida. Entenderam? Então ele está concluindo. Isso é o bem do ser humano. Ou seja, qual é o bem do ser humano? Não é
se adaptar a um código, não é ser refém de uma doutrina, não é ficar repetindo um padrão moral, não é ficar refém de liturgias. O bem do ser humano, segundo a ótica de Jesus de Nazaré, está na abertura irrestrita para o que se apresenta no presente e para as possibilidades futuras da vida. Entenderam? A partir daí ele vai desdobrar, tá? Eu tô já sintetizando as teses. Ele vai dizer, para o bem dos seres humanos, Jesus relativiza, de fato, instituições e tradições sagradas, ou seja, a lei e o culto. Então ele vai dizer o seguinte, Jesus não abole nem a lei, nem o culto. Nem o culto. Não, ele não abole. Jesus não aniquila, ele relativiza. Então ele diz, ó, vou ler para vocês só os tópicos. Jesus tem a sua vida conforme a lei, mas sem ser refém da lei. E por isso não teme, em diversos casos, suspender a lei. Não há, portanto, nenhum sentido de perfeição ritual em Jesus de Nazaré. Perfeição ritual, adoro essa expressão. Não há. Somente a pureza do coração é adoração a Deus, segundo Jesus. Depois, não há nenhum ascetismo de jejuns em Jesus de Nazaré. Por isso, ele permite que o chamem de comilão e beberrão. Não há ascetismo. Depois, não há nenhum escrúpulo pelo sábado. O homem é a medida do sábado e não o sábado a medida do humano. Aí ele diz, por isso, Jesus relativiza de fato, de maneira escandalosa, tradições e instituições sagradas. Aí ele diz, qual o sentido da relativização? Pensar tudo segundo o bem do homem e não o ser humano refém de tudo. Pegaram? Entenderam? Ou seja, não há bem para a humanidade a revanche. Logo Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Mas eu não pego a revanche. Eu pego o amor aos inimigos. Ou seja, se qualquer coisa no espaço religioso, qualquer coisa, não potencializar a qualidade plena da nossa vida na Terra, tem que ser relativizado. É isso que ele vai falar nesse capítulo. Ele diz, isso é tão claro em Jesus, que quando ele fala de amor, ele fala de subversão. Ó, servir sem preferências, renunciar sem compensações, perdoar sem limite, mudança radical no modo de vida numa sociedade que regula as vidas. Entendeu? Entende o que eu estou querendo dizer? A gente está analisando o modo de ser, tá bom? A gente não está analisando a doutrina. É como Mahatma Gandhi. Ele foi para um bairro pária na Índia. E as pessoas chegaram para ele e falaram, você não pode ficar aqui porque você não é pária. A nossa tradição não deixa. Eu falei, tudo bem, mas eu consegui esse lugar aqui, essa casa, e vou ficar. Ele falou, tudo bem, então você não pode tocar nos párias. O que ele fez? Adotou uma menina pária como filha. Por quê? Porque ele diz que se uma tradição legitima o afastamento entre os seres humanos, a tradição tem que ser suspensa. É exatamente o que ele está dizendo de Jesus.
Jesus não veio destruir lei, culto, oração. Não, ele até botou uma oração nova, Pai Nosso. Não veio nada. Ele não veio falar, essa lei, todas as leis são uma merda. Não. Mas ele veio questionar a absolutização das leis, das doutrinas, das regras, dos cultos, das músicas, entendeu? Dos reinos. Relativizar não significa banalizar. Significa dizer o sentido dessa lei está em relação ao ser humano. Se não favorece o ser humano, não tem direito de ser. O sábado foi criado para quê? Para beneficiar o ser humano. Quando ele deixou de beneficiar, qual é o lugar do sábado? Deixou de ter lugar, é isso que ele está dizendo, é óbvio assim. Entenderam? Entendeu? É simples. O que o Hans King está querendo dizer é muito simples, cara. Mas é difícil pra cacete ser assim. Porque a gente é refém dos cacuetes das nossas tradições, sabe? Cacuetes. Se eu não for ao culto sábado, à missa, se eu não ler tal texto. Entende? O Melvin diz uma coisa muito legal, ele diz assim, quando ele diz, eu acredito em Deus, mas o meu Deus é um pouco diferente. Meu Deus é a beleza. Ele diz nessa entrevista que eu citei. Aí ele fala, eu entendi que Deus gosta que eu tenha experiências de beleza. Então, ao invés de eu ficar indo nas igrejas, eu quero ver um bonito pôr do sol. Eu quero ler uma bela poesia. E quando eu faço isso, eu sei que ele está gostando. Quem de nós, acostumado com o cacuete ritualístico, trocaria um culto por uma aurora? E veria na aurora a intensidade de uma experiência de fé, talvez maior do que o cacuete dos momentos da nossa liturgia. Quem? Entende? Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. É isso que ele está querendo dizer. Pegaram? Aí vem a outra. Assim, outra tese. Jesus arvorou-se em procurador de Deus e dos seres humanos. É claro que isso é pegadinha. Exigiu uma decisão definitiva. Não para um determinado título, dogma ou lei, mas pela sua alegre mensagem. Mas com isso colocou-se também a pergunta quanto à sua pessoa. É um herege? Falso profeta? Blasfemador? Sedutor do povo ou o quê? Entenderam o que eu estou dizendo? Ou seja, tem um dado aqui. Ele está falando assim. Jesus começou a falar do bem do ser humano e esse tal de reino de Deus, que não é Deus. Deus não é um objeto do discurso. Ele está falando, quando Deus atua na nossa vida, o bem, a plenitude da nossa vida acontece. O nome disso é reino, reino de Deus. É isso que ele está dizendo. E para experimentar isso, é preciso se descristalizar, é preciso relativizar, desabsolutizar, se desapegar, é preciso se libertar dessa quantidade infinita de parafernálias religiosas que nós temos. E muitas delas só produzem culpa e medo. Porra! Tirou o inferno e o céu, parece que ninguém tem espiritualidade. Tirou a autoacusação, parece que ninguém tem espiritualidade. Tirou o dedo em riste nos outros, parece que ninguém tem espiritualidade, sabe? Como é que a gente é regulado e refém dessas loucuras? Ele está dizendo o seguinte, então quando Jesus faz isso, como ele aparece para o seu tempo? Vou responder, porque a pergunta já diz muita coisa. Ele produz conflito. Então ele vai ser interpretado como herege. Blasfêmia, que é o crime que Jesus cometeu dentro do judaísmo, antes de ser entregue agora. Na sexta-feira santa, quando ele vai para a cruz, da quinta para a sexta, ele é entregue primeiro ao Sinédrio, depois Sinédrio Pilatos, Herodes, volta Pilatos, depois o processo acontece
em frente à casa de Pilatos, ele é condenado e ele vai para a cruz na sexta. Não é isso? É assim que conta os evangelhos. Qual o crime dele dentro da tradição judaica? Blasfêmia. O que é blasfêmia? É colocar-se no lugar de Deus, que era a pior heresia. Jesus foi considerado blasfemo, herege. Peraí, gente, então tem alguma coisa errada aí. Como é que a gente criou uma religião baseada no combate à heresia? Se o inspirador da religião morreu como herege, entendeu? Dá pra ver que isso é uma hipocrisia do cacete, cara. Entendeu? Porque quer dizer que tem uma comissão. Eu fui chamado para a comissão para arguir o Vitor. Não pude ir. Não pude ir, uma pena. Não pude ir para dar um abraço nele. Eu não ia arguir nada. Não acredito nessas arguições. Porque presbiterianismo tem uma arguição antes da ordenação, que é a arguição que os batistas também têm, que é doutrinária. Pô, não é arguir qual é o projeto que você tem com a comunidade, como é que você vai se relacionar para criar um projeto coletivo bonito, que seja a expressão da relação com esse reino, que produz amor, solidariedade, justiça, liberdade nas pessoas. É perguntar o que a pessoa acredita. Pô, eu não vou me desculpa, eu não tenho mais idade para ficar me submetendo a isso. Mas eu não fui lá, não é por causa disso, não, porque eu não pude. Eu dei um curso numa pós-graduação, porque eu ia lá só para declarar meu amor ao Vitor. Falar, meu camarada, eu estou aqui para dizer que eu te amo, que eu desejo o melhor. Eu ia fazer uma pergunta, isso é uma bobeira. Isso é o resquício da mentalidade doutrinocêntrica. Entendeu? É o resquício nessas práticas. E eu nunca fui questionado para ser pastor. Quando fui ordenado, eu não fui. Porque eu fiz uma pregação logo que eu era seminarista, e o colegiado lá disse que eu não precisava mais, que eu já tinha provado que meus estudos, eu nem sabia disso. E aí o Neemias falou, não, ele também não vai fazer isso, que não tem nada a ver com a gente, com a proposta lá. Nossa, e acabou, e o Jonas achava também bobo, acabou que a gente foi assim. Mas o que isso significa? Significa que a gente ainda é muito refém da análise discursiva. Então, Jesus, quem ele era para o seu tempo? Ele era herege, gente. A gente está falando de uma tradição que nasceu de um cara que morreu como herege para a tradição dele. E aí a gente cria uma tradição baseada em ortodoxia. Pegaram? Como diz o Rubem Alves muito bem, hereges morreram porque pensaram diferente. Mas nenhum herege foi herege porque odiou e não amou. Ou seja, o camarada podia ser um filho da puta, mas ele dizia a fórmula ortodoxa. Não morria. Mas ele era extremamente generoso e amoroso e acreditava de uma outra maneira. Aí ele morria. Entenderam? Dá para levar a sério, gente. Dá para levar a sério? Não dá para levar a sério. Então, o que ele vai dizer? Jesus foi considerado falso profeta. Jesus foi considerado blasfemo. Jesus foi considerado criminoso pela lei romana. E a lei romana era crime político. Isso tudo foi Jesus. Por que ele foi assim? Porque ele provocou. Porque ele era inadequado. Provocar no sentido lá do que a gente já viu aqui. Porque ele era inadequado. Isso significa que a morte de Jesus nasce da exigência de enquadramento. A gente tem exigência de enquadrar para poder anular, silenciar, matar, crucificar. Então, para Hans King é bem fácil. Também é para Leonardo Boff diz a mesma coisa. Quando Jesus se apresenta como alguém que provoca, ele exige uma decisão. Pelo rótulo ou pela inadequação? Nós decidimos por quem? Somos o povo que grita crucifica-o junto com os sacerdotes do Templo de Jerusalém na prévia da cruz? Quem nós somos? É isso que o Hans King vai colocar. Para exercer o modo de vida de Jesus, é preciso decidir-se, pró ou contra.
pró-liberdade ou pró-enquadramento. Entendeu? Não é preciso decidir a doutrina correta. É preciso decidir uma vida que pode nunca ser correta. Porque Jesus morreu por não ser correto. Entenderam? E por fim, hoje, ele vai dizer: a controvérsia, em última análise, gira sobre Deus. Jesus não se reporta a nenhum novo Deus, mas ao Deus de Israel, mesmo lá que as pessoas falavam. Entendido de maneira nova. Aí é que está o problema. Jesus não nega o Deus da sua tradição. Ele só se relaciona com o velho de maneira nova. E aí ferrou. Mas qual é a novidade, diz ele? Deus agora é o pai de perdidos e miseráveis. É o pai de excluídos e sofredores. Não é o pai de privilegiados. E a esse Deus ele chamou de pai. Então, no fundo, olha que loucura, tá? Já vou terminar a última tese de hoje. Ele está dizendo assim: por que Jesus é tão maluco? É um conceito novo que ele prega? Não, ele está falando do Deus de Israel, galera. Todo mundo já sabia qual era. Mas ele está falando de uma relação nova com o velho. Ele faz o velho aparecer de uma nova forma. Ele não discute se existe ou não o Deus de Israel. Ele toma isso e diz: eu me relaciono com esse Deus, mas de tal maneira que agora ele é Deus de quem sofre. Ele é pai que cuida e ama. E por isso não tem castas de privilegiados. E por isso a palavra fariseu, farisaoi, os fariseus, que são os separados. A noção de santidade é separação. Esse Deus que é separado por ser santo, agora ele é mesclado porque ele cuida. É a mesma divindade, entretanto, radicalmente nova. E isso é uma merda, entende? É que ele está falando de uma divindade que todo mundo entendia qual era. E faz essa divindade se revelar num lugar que ninguém espera que se revele. Onde? Na merda. O Deus de Jesus é o Deus que vive na merda. Me desculpa o português. Na merda. Entende? Ele se mescla na merda. Ele não tem pureza. Ele não se separa. Santidade não é purificação, é mescla. É isso que Jesus vai fazer. É meter a mão numa mulher com fluxo de sangue que era considerada impura. É falar que as putas e os ladrões vão preceder os religiosos, moralistas, os fariseus, os doutores da lei, no reino do Pai. Caraca, isso é muita loucura. Ele está falando de puta, gente, puta. Eu todas as semanas, né, eu trabalho lá na Vila Mimosa, né, toda semana lá. Né? Hoje eu tive com uma prostituta. Hoje a gente estava conversando, agora quinta-feira lá, vou fazer uma visita a elas e tal. Cara, tem vida pra caceta nas putas, sofredoras e tal. Eu não estou dizendo que elas sejam perfeitas, não. Mas, cara, Jesus está falando de um Deus, cara, que reconhece uma puta. O que significa a palavra puta, vocês sabem? Vem de reputazione, em latim. Quem não tem reputação. Jesus está falando de putas, de quem não tem reputação. Cobrador de impostos eram ladrões que trabalhavam contra o povo judeu, sendo judeu a favor do império. Mateus era cobrador. Jesus escolhe. Eles eram ladrões, porque eles ganhavam extorquindo os judeus. E ele usa essa imagem. Os ladrões vão preceder vocês, seus puros, que não se mesclam com ninguém. Vocês que vivem da retidão moral. Caraca, cara! Só que Jesus não está falando de um novo Deus. Ele está falando
de uma nova maneira de se relacionar com o velho Deus, que mostra esse Deus de uma outra forma. E aí ele está ferrado. Entenderam o que eu estou dizendo? Então não é um dado teórico novo, ele não chegou com uma doutrina maravilhosa, melhor que todo mundo. Isso é merda. Grandeza é dizer, esse Deus aí grandão que criou o céu e a terra, isso aí que eu falo, tudo eu falo, ele está misturado na merda. Ele está mesclado na merda. Ele é pai de quem está na merda, cara. E eu encarnei por ser aquele que assumiu a merda. Entendeu? A sujeira, a mescla, é o lugar da santidade. Logo, Deus não está nas alturas, ele não é separável. Deus está nos interstícios. Logo, ele está na merda. Então, revelar o reino divino e o tipo de ser humano que aparece a partir desse reino divino é revelar o velho Deus de um outro modo. Agora ele é pai de quem sofre e vive na merda. Não tem elite. Ele não é a favor de elite. Ele não se reduz à moralidade. Ele não fica nos olhando com um caderninho na mão dizendo, você fez tal regra, logo eu te amo mais. Entenderam? Ou seja, ser cristão é escolher a merda como lugar da santidade. Eu sempre digo isso, comparo o budismo com o relato do Evangelho de Mateus sobre a árvore genealógica de Jesus. Rabi e Tamar estão lá, duas putas. Versos 3 e 5 do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Sabe? Tem Ruth, uma moabita. Tem Betsabá, Betsabeia, uma adúltera, como mães de Jesus. Porque a árvore genealógica no judaísmo antigo falava de um matriarcado e de um patriarcado. Você era filho de todos esses que vieram antes. Não é só dos seus pais e mães biológicos. Não, você era filho disso que veio antes. Cara, o filho de Deus era filho das putas. Isso é lindo. Entenderam? Por que eu faço paralelo com o budismo? Porque onde é que o budismo encontra a metáfora da iluminação ou do despertar? Buda é o despertado, né? O desperto. Onde que encontra? Na flor de lótus, que só cresce porque se alimenta da água suja, barrenta, enlameada. Por isso é a metáfora da iluminação. Ela só conhece o sol e, portanto, abre-se a luz porque ela sempre se nutre do obscuro. É exatamente isso que esse cara vai falar. Jesus não anuncia um novo Deus, ele anuncia uma nova relação com o velho Deus. Mas por isso que esse Deus parece novo. Porque agora a grandeza dessa divindade está em se mesclar com as merdas, com o esterco, com párias, com sofredores, com excluídos, com putas, com ladrões, com criminosos, entendeu? Com bestializados. Pegaram? E aí vai dizer ele mais à frente lá. Por isso que o Deus, do modo como Jesus se relacionou com ele, foi tão provocador para o seu tempo. Entenderam? Entenderam? A inadequação de Jesus, ele não está pregando um dado novo, ele está pregando uma relação nova. E aí tudo se faz novo. Entrar nos puteiros, abraçar prostitutas, não porque eu vou salvá-las, mas porque elas me precedem no reino. É isso que eu tento fazer. Eu não quero salvar ninguém, não. Eu quero entrar em contato com aquelas que vão me preceder. Porque o Pai está com elas, ama.
Como disse uma prostituta para mim, ela estava de 4, o cara tirou a camisinha e desligou a luz do quarto para transar com ela. E o cara já tinha oferecido mais dinheiro para transar com ela sem camisinha. E aí, ela e as outras prostitutas têm uma técnica. Ela não deixa o cara botar o pênis assim do nada. Ela mete a mão por baixo e diz, não, deixa que eu boto. E quando ela meteu a mão, ela viu que estava sem camisinha. E ela acendeu a luz, botou a roupa, pegou o dinheiro e falou assim, eu não sou um lixo na tua mão. Não é porque você me paga que você pode fazer qualquer coisa comigo. Você vai sair daqui, você não vai me comer, e eu vou falar de você para todas as meninas. Porque ou você nos respeita, ou você nunca mais sai com qualquer uma de nós. Tem um pai que cuida dessa mulher, sabe? E tem a grandeza de uma pessoa que não está querendo ser objeto porque ela é prostituta. E que está dizendo, você nunca mais vai tratar nenhuma de nós sem respeito. Tem muito pai ali, sabe? Jesus aplaudiria essa mulher. E essa mulher, eu não vou falar o nome, né? Mas essa mulher me disse que quando ela está lá esperando no ponto dela, passa os evangélicos dizendo que ela tem que aceitar Jesus. Entendeu? Porque no fundo Jesus deles é um moralista. Ele não entendeu que Jesus está na merda com ela. É isso. Entendeu? Jesus está na merda com essa mulher. Para completar, tá? Para completar, pode ser? Para completar, então, uma passagem pascal de alguém que soube muito mais sobre esse livro do que eu, chama-se Dom Helder Câmara. Não sei se eu já citei para vocês aqui, eu vou citar a história que eu conheço, na versão que eu conheço. Essa história tem muitas versões. A puta mais famosa do Recife procurou Dom Helder Câmara na semana da Páscoa e perguntou, Dom Helder, quero saber o seguinte, todo ano eu vou no presídio tal, tipo Bangu 1, eu sou amigo dos carcereiros, eu peço uma visita íntima com o preso em pior condição e eu tenho relações sexuais com ele, mas eu penso que eu estou aliviando a dor de Jesus na cruz, porque eu vejo esse homem como crucificado. Mas eu já falei isso para os padres dizem que eu estou pecando. Então, Helder, eu estou pecando? Entendeu? Entenderam? Entendeu a imagem? Ela viu Jesus na cruz e ela entendeu que a cruz está naquele homem crucificado ali. Se eu der prazer para esse homem, eu estou aliviando a agonia de Jesus na cruz. E aí o Dom Helder responde para ela de maneira linda. Minha filha, Jesus Cristo se regozija no gozo de vocês. Vá em paz. Os padres só viram a moral. Onde há um sexo de uma puta com um presidiário, Deus não está presente. Dom Helder conhece o Deus que só se faz presente quando ele não só está nos céus, mas consegue estar na merda.